Fala pessoal, tudo bem? Sempre iniciando aí com uma frase icônica, né, do nosso grande gestor administrador Peter Drucker. Ele fala: o que pode ser medido pode ser melhorado. E dentro aí da nossa disciplina de qualidade nós estamos analisando exatamente isso, né? Hoje nós vamos continuar aí trabalhando sobre as ferramentas da qualidade, né? São 7, como já tinha conversado anteriormente, né? Temos o fluxograma, folha de verificação, histograma, Pareto, correlação ou gráfico de dispersão, Ishikawa e gráfico de controle, hein? Olha quanta coisa nós vamos aprender aí nesse dia, hein? Semana passada eu já tinha conversado com vocês sobre o fluxograma, né, que ele é o controle de processo, ele descreve as etapas e o que compõe, né, e o que determina cada atividade. Existem símbolos padronizados. Né. Deixei um exercício a ser feito para ser depositado lá no Moodle. Deixei um exemplo, né, como elaborar uma aula EAD, fiz de uma forma bem simples, um fluxo. Hoje vamos tratar especificamente de duas coisas aqui nesse pequeno vídeo. A folha de verificação, como vocês estão vendo, é uma folha, né, onde ela quer identificar as falhas de qualidade. E como que nós identificamos? Geralmente você faz, nesse exemplo aqui, uma pesquisa. Né, nesse caso, ele pergunta o que as pessoas acham da qualidade do bolo. Né, cada um falou alguma coisa sobre massa pesada, recheio muito cremoso, pouca cobertura. E cada cliente foi respondendo. E ele foi verificando quais as necessidades do cliente. Sempre lembrando, nunca deixe a qualidade somente pela percepção do cliente. Você tem que entender o que ele quer, né, para que você possa ter esse melhor controle. Mas hoje o nosso foco aqui vai ser o histograma. Então o histograma ele pode ser usado em diversas situações, né? Então ele trabalha com as variáveis qualitativas, como peso, largura, comprimento, temperatura, volume, tempo e outras coisas. Né? Pode ser usado em diversas medições, né? De uma variável qualitativa ou comportamento dessa variável. O histograma também permite visualizar graficamente a tendência central e a variabilidade de um conjunto de dados. Temos aqui um exemplo. Você imagina que os clientes possam avaliar o motorista de app usando notas que variam de 1 a 5 estrelas. Quem já não fez isso? Quando o cara é bacana, o carro está limpinho, 5 estrelas, e assim por diante. Então, nesse exemplo, dizemos que a nota dada ao serviço é uma variável discreta. Por quê? Porque ela somente pode assumir valores inteiros. Você não pode dar 1,4 estrelas. Ou você dá 1, ou você dá 2, 3, 4 ou 5. Aqui temos um exemplo. Durante um mês ele recebeu 50 avaliações. Quando você olha para esse quadro, dessa forma assim, fica difícil saber se ele foi muito bem. Qualificar e quantificar isso daqui. Então, o que nós fazemos? Para construir o histograma, a gente precisa contar as ocorrências de cada avaliação. Então, aqui no exemplo, 1 estrela, 5 pessoas deram 1 estrela. 2 estrelas, 7 pessoas deram 2 estrelas. Assim, até a 5ª estrela. Né? E olha que interessante, no gráfico fica muito mais fácil de visualizar. Né? Você verifica lá que ele é um motorista médio para bom. Né? Ele conseguiu 4 estrelas, 16 pessoas acharam que ele era um motorista 4 estrelas. Então você verifica que está tendendo para o lado direito. Quer dizer que ali, quanto maior, melhor. Então aqui a gente pode verificar que ele é um motorista bom. Como as coisas podem sempre melhorar, aqui no meu caso dificultar um pouquinho, a gente tem outros exemplos. Aqui temos exemplos de uma empresa que produz álcool em gel. Então, ela quer avaliar o volume envasado em garrafas de álcool em gel em mililitros. Uma amostra de 90 garrafas foi avaliada e os seguintes dados de volume foram coletados. Construa o histograma desse
desses dados. Então a gente pode verificar, olha, são vários dados aqui, são 90 dados. A média foi essa, 990,76. Lógico, o ideal é que tenha sempre um Excel, né, ou Google Sheets, né, que é a planilha do Google, para você verificar, porque fazer isso na mão vai demorar um pouquinho. Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora com um pouco de cálculos bem simples. Então, eu preciso delimitar, eu preciso colocar a quantidade de classes ou comportamentos. Né? Então a gente vai usar essa fórmula muito simples. Né? Quantas vezes quantas avaliações nós tivemos? 90. Você vai pegar a raiz de 90. Deu 9,486. Vamos aproximar para 9. Então, é uma forma. Então, devido à quantidade que você tiver de amostras, você vai... Uma das formas, você vai usar a raiz quadrada para descobrir em quantas classes você vai dividir. Ou também você pode usar essa tabela abaixo. Essa tabelinha aqui, ó. Menos de 50 você pode usar de 5 a 7 classes. De 50 a 100 de 6 a 10 classes. Né? Mas olha que interessante, ele vai de um número até outro. Quando você utiliza essa fórmula com raiz quadrada, ele se torna um pouco mais exata. Então vamos lá. Então ali a gente descobriu quantas classes nós vamos ter. Vamos usar 9. E aqui a gente vai descobrir agora que nós chamamos de largura ou incremento. Né? Como que você faz? Você pega o valor máximo que foi dado dentro da amostra, menos o valor mínimo, dividido pelas classes, que foram 9. Né? Então, o valor dado aqui, né, você pegou o maior, subtraiu do menor, dividiu pelo número de classes, que no caso aqui é 9, deu o valor de 5,101, que é uma dízima periódica. Né? Então, usamos 5 casos decimais. Então, a largura ou incremento é 5,10111. Então, como que funciona esse intervalo? Então, a primeira classe, que é o início lá, que foi o menor número, foi 968,84, que foi o menor valor. Nós colocamos o incremento, 5,10111. Né? Então, fazendo essa soma, deu esse valor, 973,94. E assim sucessivamente. Né? Nós fomos dando esses valores. Né? A segunda classe pegou o último valor lá de 973,94 mais 5,1011. Aí vai lá, deu o valor de 979,04. E aí fomos verificando quantas vezes isso aconteceu. Opa. E agora nós fizemos o histograma disso aqui. Percebemos que o valor que deveria ser 1000 mililitros, ou 1 litro, né, ele não atingiu. Ele chegou nesse ponto de 984 a 989 mililitros. Né? A empresa, vamos assim dizer, que ela está ganhando, mas quem compra está perdendo. Então ela precisa verificar e deixar mais próximo, né, no caso, nessa região. Então, observamos aqui que tem coisa errada. É preciso analisar, é preciso verificar os processos, né, e atacar. Eu preciso colocar mais álcool dentro dessa garrafa, porque é uma empresa honesta, uma empresa idônea. Por isso que ela faz esse controle. Um pouco do que nós estamos falando tem lá no livro Gestão da Qualidade, da página 55 a 63. Logo mais teremos outros vídeos. Até já, pessoal!